É difícil. Bom, vamos falar dela. A palestra hoje chama Sete Verdades. É uma metáfora do bambu. É um nome assim estranho, mas é o seguinte: a gente tem que refletir. Quem conhece o bambu chinês? É uma árvore muito peculiar. Ela é muito grande, ela é forte. Então, mas ele, para quem faz o cultivo do bambu chinês, tem que ter muita perseverança, fé e paciência. Por quê? Porque o bambu, esse tipo de bambu específico, ele demora muito para aparecer. Ele demora muito para começar a crescer. Ele é uma planta de aparência simples e frágil, mas durante o primeiro ano de crescimento dele, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, quem está cuidando não vê. Mas a partir do momento que ele começa a florescer, ele rapidamente, em 3, 4, 6 semanas, ele cresce tanto, ele chega a 25 metros de altura. É uma árvore que ela surpreende a gente pela maneira que ela cresce, como ela aparece, as qualidades dela de repente. Mas na nossa vida não é muito diferente, né? A gente, às vezes, está estagnado, com todos os esforços, tentando fazer, e, de repente, as coisas parecem que começam a dar certo, né? E sobe. Não é que dá certo, é que a gente forma as bases necessárias para isso. A gente vai, pouco a pouco, passo a passo, ganhando conhecimento, experiência, para que as coisas aconteçam. Tá? Então, na nossa doutrina, no Espiritismo, é igual. Né? A gente começa devagar, primeiro ano, você vai estudando, você vai tendo conhecimento, formando a sua base, igual ao mesmo método do bambu. Ele é uma árvore de 25 metros com uma raiz enorme. Por quê? Porque primeiro ele cresce para baixo. Ele forma o pé, ele faz a raiz. A mesma coisa a gente faz na nossa vida, a mesma coisa tem que fazer na nossa doutrina, na sua fé. Você tem que formar a primeira base. Então você demora. Depois que você tem a base feita, quando você já está seguro, você vai ver que o seu crescimento espiritual, de repente, ele aflora. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Por isso que tem a metáfora do bambu. É uma historinha, é um tipo de uma história, mas a gente vai relacionar e vocês vão ver como é que funciona isso dentro da nossa história. Veja bela. Deixa eu baixar um pouquinho agora, está alto demais. É uma história seguinte: diz que lá na China tem um cara que tinha uma floresta, uma criação desses bambus, muito grande, aquela coisa grande. E lá estava o avô e o neto. Então, depois de uma grande tempestade, o menino que estava passando férias na casa do avô chamou para a varanda dele e falou: Vovô, corre aqui. Estava chovendo. Vovô, corre aqui, vem dar uma olhada, veja isso. Me explica como é que essa figueira, uma árvore enorme como essa, árvore frondosa, imensa, desse tamanho, que precisava de 4 homens para abraçar seu tronco, se quebrou, caiu com chuva aí. Esse bambu, que é tão fraco, parece fraco, tão fino, continua de pé. O que aconteceu? Aí o velho respondeu: Filho, o bambu permanece em pé por quê? Porque ele teve a humildade de se curvar na hora da tempestade. A figueira que de enfrentar o vento. Então, o que aconteceu? O bambu passou a ideia ou a certeza de que não adianta, às vezes, você ficar lutando contra o vento. Você tem que ser igual ao bambu. Você tem que ser flexível. Porque, às vezes, a gente lutar contra uma coisa que você sabe que não, nunca, nunca você vai vencer, as suas provas são. Então, você tem que ter flexibilidade para entender e aceitar a resignação daquilo que vem para você. Então, se você, na sua vida, às vezes, a gente tiver a humildade, como teve o bambu, de que existem coisas que nós temos que aceitar, coisas que nós não podemos mudar, e existem outras que, com flexibilidade, com resignação, com paciência, a gente vai vencer. Então, fazendo essas comparações, diz que as 7 verdades do bambu são 7 coisas que o bambu nos ensina, diferentes, né, para a gente. Vamos começar falando, por exemplo, da primeira. A primeira verdade. A primeira verdade que o bambu passa para a gente é a mais importante. Eu já citei atrás. É a humildade que ele teve, né? De compreender que diante da dificuldade, da tempestade, do vento, a melhor coisa para ele era se curvar, era aceitar
se resignar e procurar uma maneira de crescer junto com as dificuldades, enfrentando aquilo. Então, ele é humilde, mas ele se curva assim, que ele tem que se curvar, que ele não vai aguentar mais, ele se curva para não quebrar. Só que o tempo todo ele está procurando a maneira de voltar à sua posição original e continuar crescendo. E a figueira, que era tão orgulhosa, a figueira que era tão imponente, que estava lá, eu, sou mais forte, eu preciso de 4 homens, ela enfrentou, sem pensar, aquela contrariedade. O que aconteceu? Ela caiu, quebrou, não teve mais remédio. Né? E às vezes a gente esquece, porque a humildade, vamos trazer isso para nós, para o Espiritismo, para a nossa vida. A humildade é esquecida. A gente esquece, às vezes, de ser humilde. Porque você vai vivendo, você vai conseguindo as tuas coisas, né? E a gente vai, às vezes, perde a humildade. A gente nunca pode esquecer de que a humildade, junto com a caridade, são uma das coisas que são a base do Espiritismo e é a base da nossa vida. É o que vai nos dar o progresso. É o que vai fazer a gente crescer, né? Sem humildade, a gente pode ser caridoso com o próximo, sem ser humilde? Não. Por quê? Porque a humildade traz todos os homens aos seus níveis. Ele nivela. Então você não, você sendo humilde, você começa a ver que as pessoas são iguais. Né? Não existe o negro, o branco, o rico, o pobre. Todos somos humanos, todos somos irmãos. Né? Então a gente tem a humildade de entender de que a gente tem defeito, né? Que o nosso irmão sofre as mesmas coisas que a gente. É isso que o Espiritismo nos passa. Os mesmos sentimentos que tenho eu, tem você, tem ele, tem ela. O que ofende a mim, também ofende a A, a B e a C. Então nós temos que levar isso em consideração. E o mais importante, vamos lembrar, nós que somos espíritas, temos que lembrar da reencarnação. Nós estamos nesse mundo, não é a primeira vez. Nós já estivemos aqui. E várias vezes. Então, hoje, os poderosos, quem está aí de presidente, ele pode ter sido um vassalo, um escravo, sei lá, na outra encarnação. Ele pode ser importante hoje. E aquele coitado que anda por aí pobre hoje, ele pode ter sido uma pessoa poderosa na outra. A pessoa para quem você dá esmola hoje, você passa, sente, toca seu coração, você vai lá e dá R$ 1, R$ 2. Gente, será que na outra encarnação não aconteceu o contrário? Não estava você de esmola e aquele mendigo que hoje você está ajudando não passou por você e te deu a esmola? Então a gente tem que ter a humildade, o conhecimento, principalmente quem é espírita, de lembrar que nós temos várias vidas. As encarnações são múltiplas, são muitas. Então a gente precisa lembrar disso e cultivar a humildade. Né? E não se adornar, né, de virtudes que a gente não possui. Porque às vezes você imagina que eu sou bonito, eu sou muito bem apresentável, eu tenho meu carro, eu tenho... Não. Gente, você é humano, você é um corpo, você é um corpo, você é uma alma que está dentro de um corpo. Esse corpo pode ser rico hoje, pobre na próxima. E aí, né, tem que lembrar, e aquele que teve aqui, né, que foi Cristo, que tinha tudo para ser o mais orgulhoso dos homens, não tinha? Que ele tinha tudo, ele tinha sabedoria, ele tinha luz, poderia, ele estava no corpo, ele poderia ter puxado para ele alguma coisa de defeito dessa vida, mas ele não fez. Então tem que lembrar que ele, sendo o maior, ainda foi o mais humilde que todos os profetas que nós conhecemos. Não é verdade? Essa foi a primeira, né? A humildade. Né? Lembrando. A segunda verdade do bambu é que o bambu chinês ele cria raízes profundas. É muito difícil arrancar um bambu lá do meio, porque ele tem para baixo, ele tem para cima, ele tem 25 metros para cima, mas a raiz dele é uma coisa enorme. Então é muito difícil você arrancar, você tirar alguma coisa de uma pessoa, se a pessoa tem a sua base, tem as suas raízes fortes. É o que acontece com esse bambu. Então a gente precisa pegar essa metáfora dessa árvore, que tem essa raiz tão grande, e trazer para a nossa fé, trazer para o nosso dia a dia. Isso? Aprofundar no nosso conhecimento espírita, aprofundar nas nossas orações, nos nossos pedidos a Deus, na nossa fé, principalmente. Como o bambu faz. Ele firma o pé no chão e não sai. A gente tem que fazer a mesma coisa. Só que eu não tenho raiz para enfiar para baixo, nós não temos. Mas a gente tem o quê? Na mente, a gente tem a fé, a gente tem os conhecimentos que você vai adquirindo pouco a pouco.
né? Os conhecimentos teóricos e principalmente os práticos. Aquilo que a vida vai te ensinando. Né? As maiores lições, é claro que é muito bom a pessoa saber todas as teorias, ou todo o Evangelho do Espiritismo, ou a Bíblia, de cor e salteado. Não, o que ensina realmente é a vivência. A sua raiz é formada da sua vivência. Né? É isso que nos leva a seguir. A nossa fé, a nossa fé, a nossa fé é o mais importante. Né? É o que nos dá a base é a fé. Nós temos que acreditar em Deus, acreditar na nossa doutrina, naquilo que você realmente tem dentro de si. Tem vários exemplos. Por exemplo, no tempo de Jesus, tem uma parábola de Cristo que diz assim, que é o seguinte, que Cristo chegou numa cidade, lá na Galiléia, e veio um senhor, se jogou aos pés de Cristo e falou assim, Senhor, livrai meu filho, ele é lunático, ele é louco, ele está desvairado. Eu já trouxe ele várias vezes para os seus discípulos, para Pedro, Tiago. Eu já trouxe eles várias vezes para o seu discípulo e ele nunca, e nenhum deles conseguiu curar. Aí Cristo, que também tinha o limite, ele devia ter o limite de paciência dele, porque até Cristo deve ter um limite de paciência, eu creio, né? O que ele respondeu? Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, esse saiu do menino, que era um demônio que estava fazendo que o menino desmaiasse, caísse na água, caísse no fogo, onde estivesse. Estava possuído. No mesmo instante ficou são. Os discípulos, vendo aquilo, vieram ter com Jesus, em particular, e perguntaram: Senhor, por que não podemos, nós, outros, expulsar esse demônio? Aí Jesus respondeu: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade eu vos digo: se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. Se você tivesse fé, você faria a mesma coisa que eu faço. Né? É claro que Jesus estava falando no sentido figurado, no sentido moral, que ninguém vai pegar uma montanha e trocar de lugar, não é verdade? A montanha que a fé desloca, no nosso caso, são as resistências, a má vontade, é como se depara, mesmo nas melhores coisas, a má vontade, os problemas, os processos, os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, que é terrível, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o nosso caminho. E bem, o caminho de bem para quem trabalha pela humanidade, pelo progresso do outro, pelo seu próprio progresso. A nossa fé robusta, ela tem que ser robusta. Ela que dá a gente a perseverança, a energia, os recursos. Ela forma a nossa base. Ela forma a raiz do bambu. No entanto, ela forma o nosso pilar de apoio, né, para vencer na vida, para crescer espiritualmente. E como é que a gente aplica? Como é que a gente pode pegar isso e jogar para a nossa metáfora do bambu? A gente tem que criar raízes fortes, como o bambu. Aprender a agir corretamente. Ter forte base para superar as tempestades, que são as provas e as expiações que nos são designadas. Nós temos que lembrar sempre que estamos num planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui para resgatar débitos passados. Nós estamos aqui para evoluir. Então, nada melhor do que evoluir a partir de uma base sólida. É isso? A gente tendo o pé no chão firme, você vai em frente. Aprender, sempre, sempre. Com o quê? Com humildade e sabedoria. É a primeira verdade do bambu aplicada à segunda na nossa vida. Humildade e sabedoria. Mas devemos, no entanto, crescer para o alto como um bambu. Nós temos que ter uma meta. Nós queremos atingir o quê? O bambu, quando ele nasce, o bambu chinês, ele vai crescer 25 metros. O negócio dele é atingir o alto. Ele quer subir. A gente tem que ser do mesmo jeito. Nós temos que olhar para a nossa vida da mesma maneira. Não importa. Colocar uma meta, é lá que eu quero ir, para cima. Aplicar os princípios do amor e caridade. Né? Isso que vai me dar a firmeza para esse crescimento. E quando chegar lá em cima, ter certeza que ter valido a pena. Sermos fortes na base do conhecimento, como na aplicação desse mesmo conhecimento, é o mais importante. Crescer
para baixo, formando a base, e principalmente crescer para cima. Como? Aprendendo e aplicando os preceitos da doutrina do Evangelho. Viver de acordo com o Evangelho. Se nós vivemos de acordo com o Evangelho, a gente vai com certeza fazer igual o bambu, crescer absurdamente rápido e forte, né? E com base. O perdão e o amor devem ser os guias fortes para a gente. Deus será nosso exemplo. Sempre tomar como exemplo Jesus Cristo, é claro que nós somos inferiores, mas sempre tomar como exemplo, é bom você tomar como exemplo o que tem de melhor, né? E a doutrina espírita, no nosso caso, será a nossa guia. Vamos seguir a doutrina almejando o alto, atingir os planetas celestiais, é lá que eu quero ir. Então, que para isso, olha, vai tempo, mas nós vamos chegar lá, né? Essa seria a nossa segunda verdade, não é isso? É a fé, formar a sua base. E a terceira? É interessante. Você já viu um pé de bambu sozinho? Eu nunca vi, só quando é novo. Porque normalmente quando a gente vê uma touceira, que chama, né? De bambu, são vários, são vários. É um bambuzal, é isso aí. Antes de crescer, às vezes você vê uns pequenininhos, mas normalmente é aquele monte, né? Sempre... Por quê? Porque ele sabe que sozinho ele é fraco. Mas se tiver um bambuzal, é outra história. É o que a gente tem que aplicar. É porque ele sabe que vai precisar. Eles estão sempre grudados um no outro. Nós temos que ser assim também. A gente tem, sozinho, a gente não vai muito longe, né? Parece uma família. Olha assim, você vê aquele bambuzal, parece várias pessoas. É assim que é a nossa vida também. Às vezes a gente tenta arrancar um bambu lá do meio da família, do meio do bambuzal. Você quer, eu quero aquele que tenha mais nó, mais grosso. Você não chega lá, porque você tem que passar por N outros, né? Eles se protegem, eles fazem a cobertura, vamos dizer assim, porque eles estão unidos, né? Até os animais, né, selvagens, vivem em bandos, né? Porque são mais fortes contra os predadores. Então, o que nos leva a pensar, aplicar isso à nossa vida? Família. Família. Ah, minha família. Ah, tudo bem, pai, mãe, nós temos, mas não é só isso. Nós temos a nossa família corporal e nós temos a nossa família espiritual. E nós temos uma família muito maior ainda, agora que nós estamos aqui no Espiritismo, que a gente crê na família, que é a família de todos os irmãos da nossa fé no mundo inteiro. Imagine quanto! Porque nós temos que encarar todos como irmãos. Se todos estão dentro da nossa doutrina, pensando como a gente, aplicando os mesmos preceitos, então a nossa família é muito grande. Não é isso? Junto com a minha família corporal e com a minha família espiritual, ainda tem toda essa irmandade, vamos chamar assim, que faz parte da doutrina espírita. Então, a nossa família é muito grande, é igual o bambu. Ele faz o agrupamento, a gente tem que fazer a mesma coisa. Por quê? Está na nossa doutrina. Os verdadeiros laços de família, a pergunta aqui, os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, de sangue, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que une os espíritos, antes, durante e após a encarnação. É tudo planejado. Lá tem o ministério da regeneração, da encarnação, lá é tudo planejado. Então, a nossa família espiritual, ela é planejada como é a nossa espiritual, né? Quando a gente fala de família, a gente fala de família espiritual, elas são ligadas pelo laço de espíritos, pelas afinidades, são duráveis, porque são grupos de espíritos que andam ou procuram se juntar lá na espiritualidade, encarnações após encarnações. Por quê? Porque eles têm os mesmos objetivos, eles têm as mesmas qualidades, são as coisas afins. Né? Esses espíritos procuram se reunir em famílias corporais, na Terra, ligadas só. Mas aqui na Terra, além deles, eles permitem que outros nasçam para que aprendam com eles dentro desse processo. Né? Mas aqui eles também vão enfrentar as dificuldades da matéria, as indiferenças de convivência, a necessidade de esforço. Todos procuram trabalhar junto. E a gente, quando está aqui encarnado, dentro da nossa família corporal, a nossa família espiritual que ficou lá, também está junto ajudando. Então, como o bambu, a gente vai formando esses grupos. Então, nós temos o nosso bambuzal composto da nossa família corporal e mais a família espiritual. E, principalmente, a união e unificação, que é a família do Espiritismo. Né? Que é importante a gente lembrar que a gente tem
a gente tem todos esses irmãos que estão dentro da nossa mesma fé, são comprometidos com a doutrina do Consolador, né? Que faz as diretrizes dessa vida maior. Né? Então, a gente participando que nós estamos aqui numa casa espírita. Imagine quantas pessoas estão hoje em quantas casas espíritas por esse Brasil e por esse mundo. Todos esses são parte da nossa família. O contato com essa união, né, da família espírita é por mais oportuno na formação do caráter. A gente tem que realmente pensar nisso. Nós que somos adeptos do espiritismo, porque o espiritismo prega isso sempre. Né? Você tem que se fortalecer, não só com seus conhecimentos, como com a sua irmandade, aqueles que pregam e procuram os mesmos fins que você. Né? E o Evangelho de Jesus é para todos. Porém, alguns já estão dentro, como nós, e outros ainda não estão, mas que vão estar depois. Essa família é muito grande, então tem que juntar tudo isso dentro desse conceito. Essa foi a terceira. Né? A gente trabalhar em grupo, formar, se fortalecer em grupo, como faz o bambu. Né? A quarta verdade que o bambu nos ensina é não criar galhos. O bambu, o chinês, quando ele cresce, ele não tem galho. Por quê? Ele mira o alto. Né? Ele mira o alto. Como ele tem aquela meta no alto e vive em moita, o bambu não permite criar galhos, para não atrapalhar ele. Porque se eu tiver galho, o que vai acontecer? Como ele está junto, ele vai grudar no outro, nem ele cresce e nem deixa o outro crescer. Então o bambu realmente não tem galho. Né? Esse tipo principalmente. Né? É igual a gente. Nós perdemos muito tempo na vida tentando proteger os nossos galhos. Nós temos galho, nós vamos criando galho a dar com o pau. A gente tem essa mania de todo dia criar um galinho. Né? Então não pode, não pode. A gente tem que. Os nossos galhos, às vezes, são insignificantes, te dão um valor enorme nele. Né? Para subir, para ganhar, para subir, a gente tem que perder, deixar um pouco de lado esses galhos. Um minuto só. Que nos impede de subir. Né? Temos que eliminar os galhos. A gente tem as qualidades. Né? As qualidades que atraem o Espírito são a bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. Isso são qualidades que às vezes nós temos, virtudes, paciência. Paciência, eu tenho muito, tá? Tá aqui. Não deixa eu mentir. Paciência, solidariedade, sozinho, né? Solidariedade, amor. Então, isso nós temos. Em todas, mas algumas com certeza a gente tem. Mas nós temos os nossos galhos. São os defeitos que afastam o orgulho, o egoísmo, a inveja, ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões pelas quais o homem se prende à matéria. Esses são os nossos galhos. Vamos olhar os nossos defeitos, aquilo que nos impede de subir, como o galho do bambu. A gente tem que ir eliminando esses galhos para você poder crescer dentro do seu crescimento espiritual ser maior. Os nossos defeitos. O que é, mano? Então, só para conceituar, o defeito é um resquício da nossa animalidade. A gente ainda é um espírito imperfeito. Nós estamos nesse planeta por causa disso. Então, ele está enraizado no nosso ser. Não é fácil, não. São bem difíceis de serem trabalhados. Já que a eliminação total não é possível ainda nessa vida. Isso está escrito. É verdade. Né? Mas querer mudar é o primeiro passo. A primeira coisa que precisamos é ter vontade de mudar. Né? Mas para isso é preciso de muito boa vontade. Esforçar-se para se manter um caminho e perseverar sempre. Mesmo no momento de dificuldade. Porque às vezes a gente tem aquela resolução, acorda de manhã e fala, eu hoje vou dar o meu melhor exemplo. Hoje eu vou ser Germano Paixão. É o Lulinha Amor e Paixão. Hoje, mas não. Primeira dificuldade, a primeira contrariedade que você tem, você já sai brigando. Aí depois, meu Deus, não posso. Mas já fez. Né? A gente tem que realmente eliminar essas coisas. E qual é a melhor maneira de eliminar esses galhos, esses defeitos? É procurar o antônimo. Todo mundo lembra da escola o que é antônimo? Sinônimo e antônimo? Né? Então, antônimo é sempre o contrário. A melhor maneira é usar a virtude contrária ao defeito. Você percebe que você tem um defeito? Age diferente. Se você age com ira, costuma ira, perder a paciência, quando estiver na situação dessa, pratica a brandura. Lembra na hora e dá uma resignada, fala, não vou responder desse jeito, eu vou engolir,
Vou deixar para responder depois. Não vou nem responder agora. Vai embora e volta depois. Essa é uma atitude sábia, tá? Eu demorei muito para aprender isso. Não foi? Muito. Mas eu aprendi. Eu era terrível. Mas eu respondia na hora. Eu falo, não é assim, né? A gente não pode sair falando o que pensa. O orgulho, a gente deve praticar o quê? A humildade, né? Lembrar do que a gente é também igual ao outro. A avareza, a gente tem que praticar a caridade. Sempre o contrário. Para o egoísmo, o trabalho ao próximo e assim por diante. Né? Tudo que você tiver, que você identificar de defeito em você, pensa no contrário. Lembra do antônimo. Falar, o antônimo disso o antônimo de orgulho, é humildade, é você humilde. Aí você vai podando esses galhos, vai tirando esses galhos da sua frente. Mas é uma coisa, nesse processo, a gente não pode querer colher resultado rapidamente. Não adianta se iludir, gente. Aquilo que a gente tem há séculos impregnado de encarnações, a gente não vai ser eliminado assim de um dia para o outro. A necessidade precisa ser perseverante. Somente o tempo, a verdade vai trazer resultado para a gente. Como dizia o sábio, né? Não se alcança o cume de um monte com o olhar, sim com os pés. Não é porque eu estou olhando lá em cima a montanha que eu vou chegar se eu não caminhar. Então a gente tem que lembrar sempre disso. Então é necessário então caminhar, lutar, progredir, merecer cada conquista. Né? Porque todo ser humano traz dentro de si o desejo de buscar horizontes, superar limitações. Foi criado para isso. E no fundo, a gente, toda pessoa quer melhorar. Quer melhorar. O objetivo, eu não acho que o objetivo de alguém seja não melhorar. Ninguém acorda de manhã dizendo, hoje vou ser pior que ontem. Eu não sou capaz de imaginar uma coisa dessa. Todo mundo acorda de manhã querendo ser melhor do que ontem. Graças a Deus, vou falar graças a Deus, porque eu nunca conheci ninguém assim, que acorda de manhã querendo ser pior que antes. Então, a pessoa sempre quer ser melhor. Quer eliminar pelo menos um galinho. Né? Pegou uma folhinha do galho para que vai chegar lá. Se você eliminar uma folhinha, um pedacinho do nosso galho, dos nossos defeitos a cada dia, numa vida, quanto você vai eliminar? Não é verdade? O bambu não deixa nascer. A gente, infelizmente, ainda não tem essa sabedoria. Né? Os galhos nascem na gente, a gente tem que eliminar. Né? Temos que eliminar os galhos. Por quê? Porque é a lei divina. A lei divina do progresso estimula a criatura a seguir adiante. A gente sempre tem o desejo, isso está embutido, você já vem para cá com isso, porque a gente nasce espírito simples e vai evoluindo. Nós chegamos aqui, a gente já fez uma caminhada enorme, gente. Desde que a gente foi criado, olha onde nós estamos. Tem N mundos para trás da gente aí que os caras estão bem pior do que a gente. Nós já caminhamos muito. Então, a gente já eliminou muito desses galhos. Mas ainda tem alguns. E a briga agora é eliminar o resto. E tem mais uma verdade do bambu, que é a quinta. A quinta verdade. O bambu, vocês podem reparar, ele é cheio de nós. O bambu não é reto. A cada pedaço, ele tem um nó. Né? E ele é oco. Por quê? Porque ele sabe que se ele crescesse sem nenhum nó, ele seria fraco. Né? Quando chegasse em 10 metros, 5 metros, ele estava quebrando. Então ele tem os nós. Quais são os nós? Os nós são os problemas, as dificuldades, os nossos nós. São os problemas e as dificuldades que superamos. Os nós são as pessoas que nos ajudam. Né? Aqueles que estão próximos acabam sendo forças nos momentos difíceis. A gente não deve pedir a Deus que nos afaste dos problemas e dos sofrimentos. Eles são nossos melhores professores. Se soubermos aprender com eles, e simplesmente passar por eles com resignação e paciência. Aí tem alguns pontinhos que a gente tem que dar uma pontuadinha para ficar mais claro. Por exemplo, na Terra, muito raramente a gente pensa na dor dos problemas, né, nas provas, na condição de recurso educativo. Quando a gente está passando por algum problema, a gente não vê na nossa cabeça de que o problema ele veio porque a gente precisa evoluir. A gente tem que passar por ele para você ganhar experiência, você criar. Esses problemas, eles foram, alguns, já discutidos quando você encarnou. Você já veio para isso. São débitos que você traz de outras encarnações. Porque a expiação, isso chama expiação, são débitos que você traz de outras encarnações. A expiação, ela não é facultativa. A expiação, ela é impositiva. O problema em si, a aprovação, ela é facultativa, dependendo de como você viu, a aprovação pode vir, pode não vir. Mas a expiação é obrigatória, a gente esquece disso, é a lei de causa e efeito. Né? A gente
a tendência é pensar, eu não preciso, mas não, você tem que ter o problema para você evoluir, para você aprender a tratar. A gente vai ver aqui na Terra grandes perdas e sofrimentos, nossos e de outros. Mas então a gente tem que levar sempre que Deus atribui a cada um segundo suas obras. Não existe uma cruz tão pesada que você não possa carregar. Nunca vai vir um problema para você que você não consiga resolver. Jesus é misericordioso. Jesus é magnânimo. Ele não é cruel. Ele não é um carrasco para te mandar uma coisa que vai te afundar, não. Ele quer que você cresça. Porém, para você crescer, para você criar nó, você tem que passar por algumas coisas. Cada sofrimento, cada problema que você resolve, cada situação difícil que aparece na tua vida, com você, com alguém da sua família que você resolva, ele vai criando um nó, que nem no bambu. Então você vai ficando mais forte, você vai ficando, às vezes, vai eliminando o galho. Por quê? Porque tem dificuldades que a gente, depois que a gente passa, a gente aprende. Fala, poxa vida, eu vou mudar aqui, eu vou eliminar esse galho aqui, porque isso está me trazendo problemas. Né? Isso está me trazendo coisa para fazer. Enfrentar os problemas da vida. Como bambu, a gente devemos criar nós, que vão nos levar à evolução. A gente tem que fazer exatamente isso, encarar os problemas, resolver, aprender com eles e criando um nó na nossa vida, formando nossa base. Raiz, vamos crescer, vamos formar os nossos nós, vamos subindo passo a passo, aprendendo, ficando mais forte. Criar um bambu. Né? As dificuldades, as provas que vão deixar mais resiliente. A palavra é resiliência, é uma palavra bonita, né? Nova. Hoje está na moda. Todo livro de autoajuda que você vai ler fala de resiliência. Né? Não é? Qualquer um que você pega aí. É o Cortella, é o Leandro Carnal e outros. Resiliente, é bonito. Mano, a resiliência nada mais é do que força de vontade, do que aprendizado e aplicação. Nada mais é do que isso. Né? Então a gente tem que aprender com os problemas, criar os nossos nós. Criar os nós que vão nos levar à evolução necessária. Já que falei, necessitamos pagar nossos débitos passados e a cada dificuldade enfrentada com resignação e aceitação ficamos mais fortes e altos como o bambu. É isso. Então essa foi a quinta verdade. Você viu como tem relação uma coisa e outra? É bem bacana. Aí vem a sexta. A sexta verdade. A sexta é que o bambu é oco, vazio de si mesmo. Ele não traz raiva, ele não traz mágoa de nada, ele não traz nada dele. Ele vem pronto para viver e para subir. Ele está pronto. Enquanto a gente nos basear de dentro da gente tudo aquilo que a gente tem muita coisa, que nos preenche, que rouba nosso tempo, que tira nossa paz, que ocupa nossos pensamentos, não seremos felizes. Nós queremos crescer, sempre, mas tem um monte de coisa que acontece que a gente tem que ir aparando para que isso aconteça. Ser oco significa estar pronto, que é eliminar essas coisas que estão nessa vida para atrapalhar a nossa evolução. E aprender a viver de acordo com o Evangelho de Jesus. Tá? O Evangelho, se você ler, é claro, tudo na sua medida, tudo com razão e equilíbrio, gente. Tudo na vida tem que ter. E o Evangelho também. Né? O fanatismo é ruim em qualquer lugar. E aqui a gente não é diferente. É isso? Então, aprender que somos espíritos que estamos aqui para nos redimir e fazer o bem a nós e a todos. Então, a gente tem o quê? Temos que mirar o alto. Mirar o alto. Fazer igual o bambu, lá em cima, para evoluir. E para isso? Algumas coisas que nos atrapalham. Vou falar primeiro. Falta de objetivos espirituais. Provavelmente, vocês, eu, nós temos planos para a vida sentimental, vida familiar, vida financeira. Todo mundo quer se formar, todo mundo quer comprar um carro, quer construir uma casa. Todo mundo quer isso. Isso é muito bom, claro. Mas quando temos apenas planos focados só na vida material, a gente vai ter problema. Iremos ruir. Planos para a vida espiritual são importantíssimos. Será que a gente tem planos para viver de acordo com o Evangelho? A gente tem que planejar nossa vida espiritual. Não é uma coisa que falar, hoje eu vou ler um livro, vou ler um capítulo lá e já estou evoluindo. Não é assim. Né? A gente tem que planejar, você tem que parar, tomar uma resolução na sua vida. É muito importante isso. Eu vou parar. Olha, eu vou agora trabalhar para o meu crescimento espiritual. Onde eu vou? Eu vou na doutrina de Allan Kardec. Então vá, mas se dedique, planeje, vá,
faça. Comece igual o bambu, devagarzinho, mesmo que demore 5 anos, como ele demora para aparecer. Numa hora você vai ter. Você vai ter o seu resultado. Né? Então planeje. Sempre tem que ter planejamento. E as pessoas não planejam. Mas planeja a parte material. Isso com certeza. Né? Falta planejamento para viver de acordo com o Evangelho. Né? A gente ter plano, fazer o planejamento é bom, mas eles só vão virar realidade se a gente planejar. Jesus disse algo interessante aqui. Ó. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então, a gente, antes de faz os planos, faz o seu plano, você tem que ter o seu planejamento. O que eu vou fazer efetivamente? Sair para a estrada e começar a trabalhar. E a gente às vezes não faz isso. Né? É muito bom sonhar, claro, almejar o alto, mas precisamos trabalhar para realizar. Né? Fazer igual o bambu, ele não fica só imaginando, ele vai e cresce, né? Criando seus nós e vai subindo. Mirar o alto, evoluir. Outras coisas que atrapalha a gente a subir, a atingir o alto, o que é? É procrastinar as práticas espirituais. O que é procrastinar? É jogar para frente. É empurrar com a barriga. É empurrar com a barriga. É o famoso amanhã eu faço. Ah, amanhã eu vou lá no centro. Amanhã eu vou assistir a palestra. Amanhã. E vai empurrando, e vai empurrando. Quantos janeiro já se passaram e você fez as mesmas promessas de ter uma vida mais cristã e dedicada? Quantas vezes a gente prometeu e não veio? E não fez? Acontece muito, né? Por que a gente não consegue tirar esse objetivo do papel? Por que a gente não transforma isso em ação? Por que a gente não elimina mais esse galho? Né? Porque geralmente fracassamos em plano espiritual porque a gente empurra com a barriga. É cômodo, porque é cômodo, é incômodo, é incômodo você planejar e começar a trabalhar. Por exemplo, uma pessoa que, vamos pegar exemplo na nossa casa, nas casas espirituais. Aí eu vou agora frequentar o centro, eu vou começar a trabalhar no meu crescimento espiritual, eu quero agora crescer. Só que você vai ter que lembrar de uma coisa, você vai ter que ir na quarta, você vai ter que ir na quinta, você vai ter que estudar, você vai ter que fazer uma palestra, você vai ter que fazer uma palestra, você vai ter que mudar a tua vida, vai ter que tentar aplicar o que você escuta, o que você aprende. Gente, é uma mudança muito grande. Você precisa do quê? Uma palavra X, comprometimento. Então tem que lembrar disso. A tendência das pessoas é procrastinar, porque sabe que vai ser difícil. Né? Então ele vai empurrando. Eu vou amanhã, eu vou depois. Gente, a vida é curta. Ninguém sabe quando a vida vai acabar. Né? Vou dar um exemplo meu, a mulher. Eu tenho um neto. Eu tenho vários netos, mas esse meu neto específico, ele vinha falando para ele era novinho, ele olhava para mim e falava: Vô, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 60. Ih, você tá velho, você vai morrer. Eu fui levando, né? Ah, o senhor tá velho. Ah, um dia eu perdi a paciência, gente. Mas não, moleque, vem cá. Sabe, eu tô velho, tô com 60 anos, mas você tem quanto? Eu tenho 7. Ah, você tem 7? Sabe que criança morre? Eu já fui enterro de criança. Eu vou no seu enterro, bem capaz de eu ir no seu enterro e jogar terra lá no seu caixão. Ai, vou! Nunca mais falou. Né? Nunca mais, mas nunca mais falou. Nunca mais falou. É assim, entendeu? As coisas são desse jeito, né? É desse jeito que o negócio funciona. Às vezes você tem que dar um choque na pessoa. Não está indo com palavra bonita, ai, meu neto, então dá um choque nele que ele vai aprender. Mas voltando aqui ao nosso assunto do bambu e da prática espiritual, a gente realmente tem que. A tendência é procrastinar, então tem que parar de procrastinar. Tomar decisão, vir fazer, de verdade. Sabe? Sentar ali e fazer a sua lição. Vai levar tempo? Vai. A gente cuida das urgências da vida e a vida espiritual vai ficando para depois. Mas, infelizmente, acaba-se por colher consequências ruins de uma vida espiritual enfraquecida ou inexistente. Às vezes a gente acha que não faz falta uma vida espiritual, porque eu tenho meu serviço, eu tenho meu carro, eu tenho minha noiva, mas numa hora você vai sentir falta. A hora que você vai dormir, que você vê a sua consciência pesando, você vai sentir que está faltando alguma coisa lá no âmago, lá dentro. É um lugar bom. Hein? Lá dentro de você, você sabe que está faltando, você sente que está faltando alguma coisa. Pode ser a sua vida espiritual. Né? Outra coisa que a gente faz, uma coisa que atrapalha você subir, fazer igual o bambu, atingir o alto, mirar o alto, colocar a culpa do fracasso em algo
ou em alguém. Se alguém é culpado por eu não crescer espiritualmente, esse alguém não sou eu. Eu quero crescer. Mas fulano não deixa. Não sei o quê. Ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gostamos de achar culpados e não assumir a nossa culpa. Quem tira seu corpo fora e não assume a própria responsabilidade, nunca vai ter força e ousadia suficiente para mudar a situação. Nunca terá uma vida espiritual forte e vigorosa. Enquanto a gente não aprender que para você crescer espiritualmente, para você atingir o alto, você fazer igual o bambu, você depende de resolução sua. Se não acontece, a culpa é sua. Não procure A ou B. E a tendência é as pessoas ficarem procurando o culpado e perder a chance de crescer. Infelizmente. Aí tem que lembrar uma coisa interessante. Judas preferiu o suicídio a ter que assumir a culpa. Se arrepender. Olha ali, ó. Ele traiu Cristo com um beijo e nunca se sentiu culpado. Quando ele se sentiu culpado, o que ele fez? Se enforcou. Ele não assumiu a culpa. Do lado está Pedro. Pedro também negou Cristo por 3 vezes. 3 vezes. O cara apertou ele ficou com medo e ele negou. Mas Pedro assumiu a culpa. Ele falou, ele reconheceu que a culpa foi dele, que negou Jesus, se arrependeu e mudou. E Pedro é a base. Né? São Pedro é Pedro. É a pedra da igreja cristã, como Cristo disse. A diferença, um não assumiu, ele preferiu se matar do que assumir a culpa. E o outro. Então, quem você quer ser? Pedro ou Judas? Ah, verdade? Outra coisa que a gente tem que fazer para evitar o alto. Passou rápido. Apenas reclamar e nunca agir. É outra coisa que se faz muito. É difícil para quem não quer se esforçar. Ficar reclamando, arruma desculpa para A, para B e para C. Quem quer realmente, de fato, de verdade, ter uma vida espírita de acordo com o Evangelho, corre atrás. Você quer atingir o alto? E eu estou falando do Evangelho porque eu trouxe tudo isso aqui para dentro da nossa doutrina espírita, mas isso é para qualquer coisa na vida. Esse exemplo. A gente tem que parar de reclamar e agir. Tome uma atitude, inicie. Para você atingir o alto, você tem que primeiro começar a subir. Né? Aqui tem um desenho de religião, ciência, filosofia e espiritismo. É aqui que a gente está. Então a gente tem que tomar a evolução e começar a participar da vida espírita. Para você ter o conhecimento, formar sua raiz e como o bambu crescer, subir. Aqui tem uma mulher reclamando, tá vendo? Quem fica apenas reclamando, nunca coloca a mão no arado, não consegue ter. Reclamar, tem que lembrar de uma coisa, reclamar usa a nossa energia, que deveria estar sendo aplicada naquilo que a gente quer, para reclamar. É muito mais fácil você agir do que reclamar. Vai trazer muito mais benefício e alegria para todos que convivem com tudo, contigo. Outra coisa importante, para você subir, que atrapalha, não ter disposição para abrir mão das coisas. A gente se liga muito nas coisas do mundo. Né? A gente viver de acordo com o Evangelho não é fácil. Jesus disse, né, que o caminho seria apertado e estreito, não é uma porta larga. Né? Disse também que teríamos que negar a nós mesmos, que teríamos que carregar a nossa cruz. A cruz é nossa. Ele dá a cruz para você carregar. Nunca maior o peso do que você aguenta, mas a cruz é tua. Isso significa que aquele que deseja crescer espiritualmente deve abrir mão das coisas que não edificam em prol da vida com Jesus. Se não aprender a fazer isso, não vai evoluir. E é verdade. Talvez vai demorar muitas encarnações para aprender. Uma hora vai aprender. Mas vai voltar muitas vezes aqui. A gente tem que ceder. A gente tem que dedicar tempo à vida espiritual. Não adianta. E para isso tem que abrir mão do mundo. Né? É verdade? Não tem jeito. Você está aqui, você não vai estar na sua casa vendo o jogo de futebol. Você não vai ver o jogo do Corinthians, você vai estar no centro. Então, isso é um exemplo básico. Tá. Se preocupar com a vida mundana, eu já falei. Né? E a última, a sétima, é que ele só cresce para o alto. Essa é simples. O bambu só cresce para o alto. Nós temos que pensar isso. A meta dele é atingir o alto, a nossa também tem que ser. Então vamos mirar no bambu nisso. Atingir o alto. A gente quer. Ele cresce, ele está sempre andando para o alto, é o que nós temos que fazer. Alguns vão chegar mais rápido, outros mais devagar, mas é lá que a gente tem que chegar. Essa tem que ser a sua meta.
Qual é a meta? Os mundos celestiais. É lógico, está muito longe. Mas a gente tem que pensar alto, gente. A nossa meta tem que ser alta. Quem trabalha com meta baixa, porque espera a recompensa baixa. Eu gosto de ter meta alta. Eu ponho a meta lá em cima, não é igual a Dilma, não, tá? Quando chegar na meta, eu lá mudo a meta. Não, é isso não. Eu quero chegar lá mesmo, não quero fazer igual a Dilma, não. Seja como um bambu, enverga, mas não quebra. Seja flexível. Aprenda a fazer o jogo de cintura para que as coisas aconteçam na sua vida. Gente, aqui está acabando. Eu vou deixar um vídeo, eu queria que vocês ouvissem. O vídeo é curtinho, mas é bem interessante. Eu espero que dessa vez o som saia. O crescimento do bambu chinês, assim como qualquer planta, precisa de nutrição, água e a luz do sol para crescer. No primeiro ano, você planta o bambu em um solo fértil, e então começa a regá-lo cuidando dele todos os dias. E aí se passa um ano, e você não vê nenhum sinal de que a árvore do bambu esteja crescendo. Então no segundo ano, você repete o mesmo processo do primeiro ano. Continua a colocar água todos os dias no seu broto de bambu, e você vê que nada acontece novamente. Ele continua do mesmo tamanho. Mas você é persistente, e quer ver seu bambu crescendo, e não desistir dele. Então no terceiro ano você continua cuidando dele, todos os dias, regando com água, e então novamente nada. Como você não desiste fácil, no quarto ano você também continua cuidando dele. Pois sabe que um dia a sua árvore de bambu vai crescer, e então de novo nada. E então chega o quinto ano. Você continua perseverando. Então algo incrível acontece. No quinto ano você vai ver algo surpreendente. A sua árvore de bambu chinês cresce de uma hora para outra. Ele cresce de 23 a 25 metros em apenas 6 semanas, ficando incrivelmente alto e magnífico. Mas o que foi que aconteceu? Porque o bambu chinês demorou 5 anos para crescer. Na realidade, o bambu chinês estava o tempo todo crescendo, mais e mais. A cada dia que você regava ele crescia. Todos os dias você cuidava dele, e ele continuava crescendo. Mas não vemos o seu crescimento. Porque primeiro ele estava no telho, e crescendo o que é mais importante para ele? As suas raízes. Nos primeiros anos seu crescimento é subterrâneo. Seu crescimento é invisível a olho nu. Sua raiz estava crescendo, e uma maciça incrivelmente estrutura de raízes estava se estendendo para todos os lados. E quando cresce, ele fica forte, com muita fibra e uma incrível flexibilidade. A base deve ser estabelecida para o crescimento. Primeiro se nutrem as raízes. E então a árvore cresce, magnífica e deslumbrante. O que o bambu chinês pode nos ensinar? Visualize-se como uma semente de bambu chinês. Você vem nutrindo suas raízes todos os dias, perseverando, ficando firme e forte. E então agora você está pronto? Agora é sua hora de crescer, se expandir e alcançar o seu objetivo. Como tudo na natureza tem o direito de crescer e se expandir magnificamente, de evoluir ao máximo. Você também vai crescer, porque você faz parte da natureza, da criação de Deus. E quando você atingir seu potencial, você se manterá firme, porque você nutriu suas raízes, e sabe que seu pé agora está firme e forte. Mantenha a paciência e continue trabalhando, persistindo e nutrindo. O seu quinto ano está aberto, e vai chegar. Você vai alcançar os seus objetivos, e com ele virão crescimentos, e mudanças que você jamais esperava. O bambu chinês nos ensina uma grande lição para a vida inteira. Ele nos ensina que não devemos facilmente desistir de nossos projetos e de nossos sonhos. Que devemos continuar perseverando, firme e forte. Assim como o bambu, é preciso fibra para chegar às alturas, e flexibilidade para se curvar ao chão e se levantar novamente. Bom, gente, não tem tudo a ver com a nossa fé? É isso aí, gente. Obrigado. Agradeço a paciência de vocês.